Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como visualizar as conexões entre os diferentes depositantes de patentes, tá? Então o objetivo aqui é eu fazer uma busca, entro no Espaçonet, no Derwent, faço uma busca, gero ali uma lista de patentes, tá? Com os números das patentes, por exemplo, 100 números. Gravo um arquivo TXT com esses 100 números, tá? E eu vou rodar uma rotina em Python. Essa rotina em Python vai ler esse arquivo TXT com 100 números, vai entrar número por número, vai entrar no OPS, vai saber quem são os depositantes e vai montar dois arquivos, tá? Dois arquivos que vão ser usados aqui por esse programa VozViewer e que vai permitir eu montar essa rede, essa malha de conexões. O que significa essa malha? Significa o seguinte: ela vai representar quantas patentes cada depositante tem, eles são distribuídos aleatoriamente no espaço. Então, você tem a Universidade Estadual da Paraíba, aparece aqui com 20 patentes. Então, da minha lista, tem 20 patentes em que aparece a Universidade Federal da Paraíba. E ela tem conexões com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, você vê que tem alguns desses números, eles aparecem a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Pernambuco dentro da mesma patente, como depositantes da mesma patente, tá? Então, elas têm patentes em comum, patentes que fizeram em conjunto. Então, você vê que a Universidade Estadual da Paraíba ela tem patentes em comum com a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Piauí, ela tem bastante patentes em conjunto com outras instituições. Se você pega, por exemplo, a instituição a Universidade Federal do São Francisco, ela já não tem muitas conexões, né? Ela tem patente comum com a Universidade Estadual da Paraíba e outra com a Universidade Federal de Pernambuco. Agora você pode ver que a Universidade Federal de São Francisco aparece aqui no status de baixo como tendo peso 1, ou seja, eu só achei uma patente da Universidade Federal de São Francisco. Como é que aparece duas linhas aqui? Uma para a Universidade Estadual da Paraíba e outra para a Universidade Federal de Pernambuco. Como é que aparece? É porque é uma patente só. Tem uma patente que aparecem como depositantes a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal de São Francisco e a Universidade Federal de Pernambuco. Então, no gráfico, isso vai ficar representado. A Universidade Federal de São Francisco tem uma patente em comum com a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de São Francisco tem uma patente em comum com a Universidade Federal de Pernambuco. Mas, na verdade, é a mesma patente, tá? Se eu clicar aqui na Universidade Federal de Pernambuco, você vai ver que ela tem conexão com a Universidade Estadual da Paraíba, que deve ser aquela nossa patente lá que tem os três, tá? Então, isso vai permitir mostrar quem é que está mais conectado, quem está menos conectado. Aqui a Universidade Estadual da Paraíba está bem conectada, ela está com muitas redes. A Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, aqui, ela já não aparece muito, tá? Agora, você pode ver que tem uma questão aqui. Você pode ver que aparece Universidade Estadual da Paraíba, isso aqui com a bola grande, e também aparece aqui Universidade Estadual da Paraíba aqui, que aparece só com uma conexão. Por que ela apareceu duas vezes? Bom, porque a Universidade Estadual da Paraíba aqui, ela não tem acento. E a outra aqui, ela tem acento. Então o sistema não é capaz de discriminar isso. Então ele considera duas universidades diferentes. Então isso é uma coisa que teria de melhorar na rotina. Mas é só para ter uma ideia aqui de como é que isso seria feito. Então, como é que então eu faria? Bom, o primeiro passo é instalar o VozViewer. Entra aqui no site do VozViewer, o link está aqui embaixo, e vai ter que instalar, no meu caso aqui, instalei no Windows. Para você instalar no Windows, ele vai pedir o Java. Se não tiver, ele vai dar o link lá de como você precisa ter para instalar o Java. E quando você rodar, talvez ele dê o teu antivírus, dê uma mensagem assim: esse programa, procedência duvidosa, você tem certeza mesmo de que quer executar? Pode executar, isso aqui é da Universidade de Leiden e ele não vai danificar o computador, ele é confiável esse site, né? Mas você vai ter que dar uma autorização para ele rodar. Então, tudo bem, isso é o VozViewer. O VozViewer vai rodar e ele vai chegar numa coisa aqui, parecida com... por enquanto não vai aparecer isso, não. Para aparecer isso aqui, você vai ter que entrar aqui na aba Open, e aqui você vai ter que especificar os dois arquivos. O primeiro arquivo é o arquivo que chama de mapfile, é o arquivo que recebe o nome de nodes.csv. É um arquivo CSV
eu vou mostrar aqui, ó, o Nodes, que é esse aqui, Node CSV, tá? Ele pode estar em qualquer lugar da tua máquina, você vai puxar ele e ele vai descrever todos os depositantes que ele encontrou na tua lista de entrada. A tua lista de entrada é essa, entradas2.txt, onde aparece a lista de todas as patentes da tua busca lá que você está querendo fazer o mapa, tá? Aí você vem aqui no Nodes CSV, você vai rodar um programa em Python, ele vai gerar esse arquivo Node CSV para você. E ali ele vai pegar, numerar, então, no caso são 23 depositantes diferentes que ele identificou, e vai dar um ID para cada um, tá? E aí ele vai colocar algumas informações desses depositantes. A coordenada x e y, que é um valor aleatório, que ele, entre 1 e menos 1, que é onde ele vai estar disposto no gráfico, e o peso, também ele tem ele tem uma indicação de peso também, que é um número de patentes que vai ter essa instituição. Então, no caso aqui, a Universidade Estadual da Paraíba, que é o ID igual a 1, ele achou peso 20. Então, tem 20 patentes em que é dessas 23, né? Ela aparece em 20, tá? Desses 23 aqui, depositantes que encontrou. Na verdade, a entrada, ela tem 26 patentes. Desses foram identificados 23 depositantes diferentes e a Universidade Estadual da Paraíba apareceu em 20 dessas patentes, tá? Esse é o primeiro arquivo. O segundo arquivo, ele mostra as conexões. Então, aqui é o edges.csv. Então, você vê que aqui, por exemplo, ele tem o elemento ID igual a 1. Quem é o ID igual a 1? É a Universidade Estadual da Paraíba. Ele se conecta com o elemento 5. O elemento 5 é a Universidade Federal da Paraíba. Então, a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal da Paraíba, elas têm um total de 6 patentes em que aparecem os dois nomes aparecem como depositantes. Em 6 patentes, tá? Das total de 26, né? Das 26 tem 6 patentes em que aparece o 1 e o 5, que é a Universidade Estadual da Paraíba com a Universidade Federal da Paraíba, tá? E assim ele vai mostrando todas as conexões. A 1 com 7 tem 6, a 1 com 8 tem 1, a 1 com 9. Esse vai ser o segundo gráfico, segundo dado, que é o EDS. Então, eu vou entrar aqui no Network File, eu vou informar aqui o EDS. Então, com base nesses dois dados, né, o nodes.csv, que informa os IDs, basicamente, das bolinhas que eu quero, né? E o Edge, que mostra as conexões, ele permite, então, dar OK, ele vai montar o gráfico para você, tá? Bom, então a questão é, como é que eu gero esses dois arquivos, né? Como é que eu gero esses dois arquivos, o Nodes e o Edge? Para isso, eu vou ter que usar o Python. O Python eu não vou explicar aqui, porque já tem vídeos aqui mostrando como é que instala. Isso aqui é o ambiente Jupyter que eu estou usando, tá? Eu não vou mostrar aqui, tem outros vídeos que explicam como fazer isso, né? E eu vou rodar aqui o Python nesse ambiente Jupyter. Outra coisa que você vai precisar é uma conta no OPS, que é a API da Apple, que permite fazer consultas remotas, né? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Esse arquivo daqui é o Synergies 13. Você pega ele no GitHub, também tem um link aqui embaixo. Nos outros vídeos eu explico como fazer esse procedimento, para onde que copia. É o Synergies 13 que você vai pegar. Ele está atualizado com essa rotina. Você pega aqui nessa rotina, essa parte aqui de geração dos arquivos para o Voz Viewer, tá? Então, essa rotina, basicamente, ela vai tem uma função, essa função do depositante, que eu entrego para ela um XML. O XML foi o que o OPS me entregou, tá? Eu vou, um por um, naqueles 26 patentes, eu vou ler aquele arquivo texto, né? Esse loop principal vai estar aqui, nesse with open entrada 2.txt, leia como leitura, vai lendo linha por linha in file. Em cada linha, ele vai ler o número do pedido, vai dar um tratamento aí e vai entrar nesse bloco try except, que vai entrar na Apple.ops Clients, tá? Ele vai usar as tuas chaves, você vai ter que colocar as tuas chaves no começo do programa aqui, eu já mostrei isso no outro vídeo. Ele vai conectar com a Apple e vai obter uma resposta
nesse response. Com esse response.text, eu tenho o XML no formato texto. Eu entrego para a função depositantes esse XML, e esse depositante ele vai fazer a leitura do XML, vai procurar as tags name, que é onde aparece os depositantes, a lista de depositantes. E ele vai gravar isso nessa lista, resultado. Vai me dar como resultado essa variável resultado, né? Então, eu vou ter essa resposta, é igual a depositantes response.txt, vou obter aqui os depositantes daquela patente única que eu peguei, porque eu vou fazendo isso um por um. Aí eu pego essa patente única, eu vou carregando nesse resposta final, que vai ser uma lista também, que vai ter o nome dos depositantes, de todos os depositantes identificados. E vou também estar fazendo uma contagem de quantas patentes cada um deles tem. Então, eu vou ter duas variáveis, a resposta final e a ID resposta final. ID resposta final vai me recuperar o ID. Recuperei, eu incremento o ID e cato para procurar o próximo. Tá? Bem, eu vou então carregar isso em resposta final. Tá? Depois, eu vou ter nessa variável temp aqui, eu vou estar gravando para cada patente, eu vou estar identificando os depositantes novamente, e agora que eu já tenho o número deles, né, eu já tenho o número deles, eu vou identificar, eu vou dar um temp.append, eu vou inserir nessa variável temp os IDs dos depositantes. Então, vamos supor, ele identificou 3 depositantes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de São Paulo. Então, ele vai consultar esse elemento ID resposta final, que é quem tem os IDs, né? E ele vai pegar os IDs desse pessoal e gravar na variável temp. Então, na variável temp, eu vou ter uma lista do tipo 1, 5 e 6, tá? Que são os IDs dos 3 depositantes dessa patente, tá? Depois, com isso, eu vou fazer as conexões e vou gravar elas nessa variável matrix. Então, matrix 1, 5, ela vai me dar as conexões entre o elemento 1 e o elemento 5. Matrix, você vê que eu testo aqui I maior que I menor, porque, na verdade, matriz 1, 5 é a mesma coisa que matriz 5, 1, tá? Então, eu vou representar sempre como sendo matriz 1, 5, tá? E aí eu vou estar calculando essas conexões no elemento matriz. Quando eu terminar todos os números, eu venho para cá, eu vou ler a variável matrix e vou, então, gravar em saída 2, que vai ser o edges, né? Edges. Eu vou gravar o elemento I, J e K. O I é o primeiro elemento, o primeiro depositante, o J, segundo depositante, e o K é o contador, quantas patentes em comum tiverem esses elementos. E vou gravando aqui no edges.csv. E depois, no final, eu vou pegar a ID resposta final, que são a lista que tem todos os depositantes, né? E vou gerar aqui novamente em saída.write, eu vou criar aquele arquivo nodes.csv com os IDs de todos os elementos, tá? Com as coordenadas x e todos os mais elementos. Então, como é que funciona isso aqui? Isso daqui, eu vou, primeiramente, eu vou carregar no entradas2.txt, tá? Eu vou carregar isso aqui no entrada2.txt, os números das minhas patentes. Eu vou executar essa rotina aqui, sinergias 13, eu vou executar a partir daqui, né? Não preciso executar o resto, vou executar a partir daqui e vou executar esse comando. Ele vai ler essa entrada2.txt e vai me gerar como saída o edges.csv e o nodes.csv. Depois eu venho aqui no meu VOS Viewer do Open, eu carrego o nodes.csv aqui no Mapfile e o edges.csv aqui no Network File. Dou OK e ele deve exibir os dados
os dados, então, dessas patentes. Se eu quiser dar um zoom aqui, eu dou um zoom para cá, aqui eu dou zoom menor, e eu posso também mover os dados aqui. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Então é isso. Muito obrigado, então.